Bem-vindos ao mini treinamento, que é uma introdução para o treinamento maior, que é o nosso curso Caminho da União Oculta. União Oculta representa uma força em que você começa a observar o que acontece antes das coisas acontecerem. Isso é o significado de uma união oculta. Então você tem um evento, você tem uma situação, uma circunstância, e antes dela acontecer, existe uma série de coisas que vão acontecendo de forma silenciosa, de forma invisível. Imagine, por exemplo, uma pessoa para conhecer outra, ela teve que estar no mesmo restaurante, então você pensa, por que ela estava naquele restaurante? Pela recomendação de um amigo. Então, se ela não tivesse aquele amigo, ela não estaria naquele restaurante. E como é que ela conheceu esse amigo? Ela conheceu um amigo na faculdade. Então, se ela não tivesse estudado naquela faculdade, ela não estaria naquele restaurante ou iniciando um relacionamento com uma pessoa. Por que ela escolheu essa faculdade? Por que ela escolheu a profissão dela, ou estudar aquela faculdade? Todo esse processo é um processo que vai construindo a história da pessoa. Então, quando a gente está no momento presente, a gente observa, puxa, eu estou aqui e tenho essa condição, mas o que te trouxe até aqui? Essa é a sequência que nós chamamos de a energia da união oculta, onde uma coisa vai se unindo à outra, e vai se unindo à outra de forma silenciosa, e vai construindo, vai ganhando um corpo, vai ganhando uma história. Essa energia é a energia que vai fazer com que você esteja aqui, hoje, me assistindo, nesse momento. Essa energia que fez você estar aqui vem sendo construída ao longo de dias, de semanas, de meses e de acordo com o interesse. Então, nós temos duas energias. A energia da circunstância, que vem do lado de fora, e a energia que vem de dentro. A energia de dentro é a sua percepção, onde você percebe, isso é bom para mim, isso é valioso para mim, então, por isso, eu vou seguir adiante. Ou, ao contrário, isso não é bom. E ao decidir que aquilo não é bom, você segue um outro caminho. Então, você tem as oportunidades que aparecem para você, somada à sua percepção, aquilo que você permite que exista dentro de você. Quando você junta esses dois, você tem uma circunstância. E essa circunstância vai te levar para uma situação. Imagine como uma corrente, são vários elos. Então, o primeiro elo é a sua percepção, é a permissão que você dá para que aquela oportunidade possa aparecer para você. Então, a gente diz que o tal, quer dizer, que o mundo, que a vida, vai oferecendo situações onde você escolhe seguir por essa ou seguir por aquela. Para algumas pessoas, só tem uma direção, mas não tem problema. Esse é o caminho que a pessoa tem. Então, essa força vai sendo construída. Então, o que acontece antes das coisas acontecerem, que é o momento presente? E entendendo que hoje vai ser o passado do seu futuro, de que maneira você vai construir, a partir de agora, com mais consciência, o seu novo caminho, a sua nova forma de caminhar. Isso é o que nós chamamos de união oculta. É um treinamento que vai trazer para você um conhecimento mais amplo. Mas hoje, a partir de hoje, a gente vai fazer um treinamento de 3 dias. Serão 3 encontros com o conteúdo da turma anterior, do Caminho da União Oculta, onde eu dava aula pelo Zoom, e esse material agora foi liberado para que você entenda e comece a aplicar. E caso você se interesse, excelente, aqui embaixo na descrição vai ter o link para você entender um pouco mais o nosso curso e, quem sabe, fazer a sua inscrição e começar a trazer novos conteúdos para você mudar. Até porque, a hora que tiver mudado, você tem que pensar, aonde começou tudo isso? Começou aqui no link, começou no seu interesse de estar aqui, ou na sua permissão de me assistir, de estar aqui agora. Então, entenda, esse é o caminho natural que vai construindo a sua história. Então, agora, eu vou passar para você todo o conteúdo da turma Caminho da União Oculta de 2020. União oculta, como a gente falou na outra vez, representa o momento em que uma pessoa começa a seguir o seu caminho e começa dentro dela a entender o que significa a sua história, o seu caminho e a força que representa o que está
ao seu redor e possível mutação. Então, o primeiro passo é quando você entende que você pode ser visto em 3 esferas, em 3 momentos. Isso vale a pena anotar. A primeira esfera corresponde a você, a forma como você vive, aquilo que você acredita sobre você, a sua própria história, a sua própria energia, a maneira como você entende os seus valores, as suas virtudes, as suas qualidades. E nesse momento você vai seguindo o seu tal, você vai seguindo o seu caminho de acordo com aquilo que você de verdade é, de acordo com aquilo que você de verdade acredita ser. Nesse momento, representa você, porque você, como eu sempre falo, é sempre a melhor pessoa para conhecer você mesmo. Só você sabe o que você sente, ou sentiu, ou está sentindo. Você sabe, melhor conhecedor, sobre aquilo que você passou, ou que você está passando. Todo mundo conhece um pouco do seu sonho, ou dos seus sonhos, mas só você conhece de verdade o seu próprio sonho. Sendo assim, você é a melhor pessoa para falar sobre você, porque você conhece sobre você. Essa é a primeira esfera, que é a esfera que muitas vezes a união oculta acontece entre você e os seus sonhos. Você e também as suas amarras. E nós temos 2 tipos de amarras, e aí vale a pena você anotar. Nós temos a amarra principal, que é a amarra emocional. As amarras emocionais são tudo aquilo que você absorveu ao longo da sua vida, ao longo da sua história, aquilo que você ouviu sobre os seus antepassados, sobre os seus ancestrais. Geralmente, essas amarras emocionais são construídas em três formas. A primeira é o seu ambiente. O ambiente em que você vive, o ambiente que você cresceu, o ambiente que você nasceu, a maneira como as pessoas tinham aquele local, se era um local silencioso, se era um local bélico, se era um local em paz. Essas energias, esses conceitos aparecem no ambiente. E justamente isso que vai forjando as suas amarras emocionais. A gente vai falar um pouco mais sobre as amarras. Além do ambiente, você vai ter a segunda etapa, que seria a energia do seu relacionamento. A forma como você se relaciona com as pessoas. Por exemplo, quando você era pequeno, quem foram as pessoas que ajudaram você? Que tipo de pessoas ajudou a construir a sua história? Quem foi a pessoa principal? Talvez seu pai, sua mãe, talvez um avô, uma avó, uma tia, alguém responsável. Talvez você tenha sido adotado e não tem problema, porque olha que extraordinário. A pessoa precisou ter um tipo, uma estrutura genética de uma configuração para poder estar em outra história, preparado. Talvez a pessoa ela nasceu numa versão azul e foi criada numa família vermelha. E justamente o fato dela ser azul, dentro daquela família vermelha, é o que diferenciou. É o que fez com que essa pessoa fosse a pessoa certa, exata, para poder, então, ou ensinar ou aprender. Ou resolver problemas que existem dentro da história daquela família, no caso, a família vermelha. Mas se todos são vermelhos, como resolver? Então, uma pessoa com uma característica, uma genética, uma história, uma densidade, uma energia diferente, é a pessoa exata para poder, então, ou resgatar alguém que saiu da família, ou suprir a necessidade, ou, pelo menos, por exemplo, ser a pessoa que vai trazer algum tipo de problema, questionamento, tema, para poder ser resolvido, e assim, todos evoluindo ao mesmo tempo. Então, é o extraordinário da pessoa, por exemplo, que foi adotada. Ela nasceu num tipo de ambiente, que é o útero de uma mãe, e foi criado num outro ambiente. Essa teve uma promoção de 2 ambientes em um só, em uma vida só. É extraordinário. E ela ainda tem a forma de se relacionar. Então, primeira etapa é o ambiente. A segunda representa a forma como você se relaciona, isso é, as pessoas que ajudaram na sua criação, as pessoas que ajudaram você a crescer, os primeiros valores que foram introduzidos quando criança, quando adolescente, durante a juventude. Essa força vai fazendo com que, através das palavras, através das atitudes, tivesse um processo natural de troca ou recompensa. Pode anotar, troca
ou recompensa. A troca é quando você recebe alguma coisa e você dá alguma coisa. Então, eu recebo carinho, recebo amor e devolvo esse amor, devolvo esse carinho. Às vezes eu posso, num ambiente bélico, num relacionamento bélico, eu posso receber estresse, talvez por assistir à briga, por exemplo, dos pais ou de alguém, algum familiar, e aquele estresse é aquilo que eu recebo, e em troca eu ofereço alguma coisa. E essa coisa depende da natureza de cada pessoa, porque o ambiente não muda a natureza da pessoa. Ela pode forjar a sua personalidade, mas ela não modifica a essência, a natureza, o que existe de maravilhoso dentro da alma daquela pessoa. Por isso, o início de uma união oculta começa, pelo menos na primeira esfera, começa nessa energia. Primeiro no ambiente, segundo na forma como você se relaciona, ou como as pessoas se relacionam com você. É como uma troca, ou como eu falei, uma recompensa. O que você recebe, o que você ganha, o que você perde ou deixa de ganhar. Isso tudo representa a maneira como muitas vezes você fala sobre a sua família, você fala sobre a sua história. Algumas pessoas, eu vou conversar e elas falam, olha, eu amo os meus pais, mas... Aí o mais é a continuidade de cada um. Então, ele sempre começa assim, eu amo os meus pais, mas esse mais representa a amarra emocional. Mas assim, o pano de fundo, os bastidores da alma dessa pessoa, no fundo, mas bem lá no fundo, lá no pré-sal da alma, do coração, essa pessoa ainda ama aquelas que estão ao seu redor. Ela ama, mas tem alguma coisa. E, geralmente é um elogio, espero eu, mas essa energia que vem, ela provavelmente é a expressão daquilo que ficou impresso na primeira camada da alma que a gente constrói. Essa é a nossa primeira união oculta. Essa é a nossa primeira energia. Essa é a primeira etapa. Ainda tem uma terceira. Você tem o ambiente, o relacionamento e o aprendizado. O aprendizado é aquilo que você recebe de qualquer pessoa que participou da sua vida. Vou só abrir o chat aqui. Pronto. Você vai receber o aprendizado. O aprendizado é praticamente a sua primeira herança. É aquilo que você recebe de alguma coisa que não existe mais. Então, por exemplo, se você pegar a sua infância, e essa infância ela tem uma recompensa, ela tem um aprendizado. A recompensa pode ter sido pelo amor, pode ter sido pela tristeza, pela ausência, pela dor, pode ter sido pela vitória, pela superação, não importa. Mas essa é a recompensa, que é a maneira como a pessoa conta a própria história. Segunda coisa é o aprendizado. E o aprendizado vem, talvez, com um modelo. O modelo que você escolheu, o que você percebeu, que era como que um porto seguro. Uma pessoa que poderia favorecer você. E dentro de qualquer problema, em qualquer emergência, é para aquela pessoa que eu vou olhar, é para aquela pessoa que eu vou me dirigir. Ela é a solução do meu problema naquele momento, ela compõe a minha história, a minha energia. Então, quem é essa pessoa dentro do taoísmo? Nós chamamos de o mestre do coração. Pode anotar essa frase. O mestre do coração. Todos nós temos um mestre do coração. Talvez mais de um. Todos nós temos. Eu tenho, você tem, qualquer pessoa. Por que nós temos um mestre do coração? Porque ele foi o nosso modelo. E talvez o mestre do coração ele vem sendo trocado ao longo da nossa história. No início, talvez na infância, na adolescência, ou na infância apenas, nós tivemos uma pessoa que era o porto seguro. Era aquela pessoa que poderia nos trazer estabilidade emocional, estabilidade de conhecimento. Ela fala, faça isso, não faça aquilo. Foi o nosso primeiro mentor. Em segundo, dentro da adolescência, geralmente a gente escolhe pessoas que normalmente não fazem parte da nossa família, devido à energia de rebeldia, de troca, de superação. Todo adolescente, ele é um herói e ele é imortal. Então, todo herói imortal, ilimitado, esses três nós podemos resumir na adolescência. Então, quando a pessoa é ilimitada e imortal, ela geralmente escolhe
outros mestres do coração. E esses mestres do coração podem trazer para a gente um novo modelo, e não aqueles velhos modelos no qual a pessoa cresceu. Funcionou até aqui, daqui em diante não funciona mais. Esse momento é um momento de mutação. E isso é o que vai construindo a nossa primeira esfera, a esfera da nossa união oculta. Sem perceber, de uma forma extremamente silenciosa e invisível, por isso o termo oculto, sem perceber, o nosso caminho oculto vai se unindo a várias coisas, modelos, pessoas, recompensas, aprendizados, ensinamentos. Tudo isso vai trazendo para cada um de nós uma bagagem que vai forjando, que vai construindo a nossa personalidade e que prepara essa pessoa para o mundo real. Então a gente tem a primeira união oculta, que foi construída pelo ambiente, pelo tipo de relacionamento e, por último, pela recompensa ou aprendizado que você teve, que geralmente a gente seleciona alguns mestres do coração. E se você tiver, quando eu falei mestre do coração, se você sentiu a imagem, a presença, a lembrança de alguém, por favor, anota isso. Coloca ali no seu caderno, que eu espero que você tenha um caderno nesse momento, coloca ali no caderno o nome de uma pessoa que você lembra como o seu mestre do coração e, se puder, coloque embaixo ou ao lado do nome dessa pessoa por que você considera essa pessoa o mestre do seu coração. Por que essa pessoa, o que ela mudou na sua história, de que maneira ela interferiu na sua história e você pode, então, se transformar. E hoje você talvez tenha uma conduta, talvez tenha uma filosofia, talvez tenha um hábito ou até uma disciplina que permita que você se transforme. Ele ainda continua sendo um porto seguro, que nós chamamos isso a obra do mestre do coração. A obra, o que ele deixou dentro da gente, dentro do nosso espírito, da nossa alma, da nossa energia, do nosso coração, que levou a gente a ter um tipo de conduta. Isso que constrói a nossa primeira esfera. Até porque, quando alguma coisa vem, a gente sempre analisa com as nossas referências, talvez com aquilo que a gente valoriza, os nossos valores, as nossas virtudes, os nossos princípios, e isso vai construindo a interação entre você e a segunda esfera. E a segunda esfera representa as pessoas que te cercam. Pode anotar. As pessoas que te cercam correspondem ao que nós chamamos, dentro do taoísmo, o recipiente espiritual. O recipiente espiritual é o recipiente de aprendizado, onde qualquer pessoa que entre na sua história, e pode ser de qualquer tipo, de qualquer nível social, de qualquer nível de conhecimento, o que aparecer para você, as pessoas que adentrarem a sua história, que ora entra e ora sai, as pessoas que estiverem circulando pela sua história, essas pessoas são fontes de ensinamentos, de aprendizado para você. Mais uma vez, você vai ter um novo ambiente. Esse novo ambiente, que é um pouquinho maior do que o nosso coração, é o ambiente em que você vive, a realidade que você constrói, a forma como você vê o mundo, não é o mundo real, a forma como você vê o mundo, esse é o nosso recipiente espiritual. O título que a gente dá para cada pessoa que entra, esse aqui é o meu amigo, essa aqui é a minha amiga, esse aqui é o meu melhor amigo. Não, esse aqui é o meu inimigo, eu adoro ele como inimigo. Eu sempre que eu posso, eu brigo com ele. Enfim, todas as pessoas vão ter títulos, vão ter qualidade, vão ter patentes, e isso vai determinar muito o quanto que a gente permanece distante dessas pessoas e o quanto que a gente provoca essa distância no outro. Porque às vezes a pessoa pode estar muito próxima, de coração aberto, mas a outra pode estar com o coração fechado e um pouco distante. Então, para que essa energia possa fluir, você tem que observar quem é quem dentro da sua história e de que maneira essa pessoa ajuda a escrever a sua própria história. Então, uma outra parte, além do mestre do coração, se você puder lembrar pelo menos de 3 pessoas, 3, agora, nesse momento, que participam da sua história. Pode ser também cônjuge, irmão, mas que seja um irmão de verdade, não apenas de sangue, um irmão. Não precisa nem ser de sangue, apenas um irmão, uma irmã. Uma pessoa que você considere ela uma extensão sua.
de maneira em que você possa viver e ela coparticipa da sua própria história. Essa energia é a energia do nosso recipiente espiritual. Se você puder lembrar de 3 pessoas e anotar o nome delas, e ao lado colocar por que essa pessoa foi escolhida, por que essa pessoa pertenceu agora nesse clube de 3 pessoas mais importantes para você. Então você pode, enquanto você ouve as minhas palavras, você pode ir anotando o nome dessas 3 pessoas abaixo do mestre do coração. Então você coloca o nome e ao lado o porquê, um resumo, por que essa pessoa ela foi escolhida, ela pertence ao meu recipiente espiritual, o que eu aprendo com ela, o que eu ensino para ela e de que maneira a gente troca. Essa é a segunda esfera, a segunda energia. E essa segunda energia é o nosso recipiente espiritual. Além dessa segunda, você ainda tem uma terceira, e a terceira é o mundo real. O mundo real é o mundo que, independente da nossa vontade, ele existe. Independente dos nossos sonhos e desejos, ele acontece. Então, ele vai acontecer independente das nossas necessidades, dos nossos sonhos e desejos. Sendo assim, é um mundo que a gente não controla. Então, como é que a gente entende um momento de mutação? Como é que a gente entende um processo natural de transformação? Primeiro, é quando surge, se você estiver caminhando na vida, surge um questionamento. E você está caminhando na sua vida e, de repente, você tem um questionamento. Que tipo de questionamento é esse? Você pode encontrar 3 tipos de questionamento. O primeiro é quando você tem realmente uma dúvida quanto ao seu próprio caminho. E você observa, será que o meu caminho é por aqui? É por aqui? É por aqui? Qual é o meu caminho? E quando você tem uma dúvida, é quando você não percebe, que é a segunda coisa, que não percebe o seu talento, a sua natureza, o seu dom, a sua habilidade, a sua funcionalidade dentro da sua história, dentro da sua realidade. Às vezes você não percebe quem é você dentro da sua própria história, dentro da sua própria energia. Eu posso ter vários personagens, vários papéis acontecendo dentro da minha história ao mesmo tempo. Eu posso ser filho, eu posso ser pai, eu posso ser irmão, eu posso ser isso ou aquilo. Mas isso em cada história. Mas como eu dentro da minha esfera, não é do recipiente espiritual, dentro da minha vida, quem eu sou dentro da minha vida? Eu sou um Marte que sofro? Eu sou um algoz que subtrai alguma coisa de alguém? Quem eu sou dentro da minha família? Quem eu sou dentro da minha história? Quem eu sou para mim? Eu sou um vilão? Eu sou um super-herói? Qual é a energia e qual a história que você mesmo entende dentro de você? Esse é o primeiro questionamento, é quando surge uma dúvida. O segundo é quando você não percebe, por exemplo, o seu talento. O seu talento, então, ele acontece e você, às vezes, pode estar, como vocês já devem ter visto nas aulas, pode estar encoberto ou escondido. Qual é a diferença de um encoberto para um escondido? O encoberto é quando a pessoa não sente que existe aquele talento para ela. Como eu sempre falo, é quando é o Pelé que ainda não encontrou a bola. Ele ainda não é o Pelé, ele é apenas uma pessoa. A hora que ele encontrar a bola, aquele garoto se torna o Pelé. Ou quando o Ayrton Senna encontrar o primeiro carro, o primeiro kart, aí sim ele vai se tornar quem ele precisa ser, isso é, a sua natureza, o seu talento, o seu dom, a sua habilidade natural, espontânea, ela vai despertar, ela vai acionar. Mas enquanto ela não aciona, ela fica encoberta. E aí dificilmente a pessoa percebe. Ou então ela fica encoberta e a segunda opção é que ela está escondida. E o escondido representa um momento em que essa pessoa ela age com aquele talento, mas ela não percebe o seu diferencial. Ele não compara ele com outras pessoas ou com outras histórias. Então, num aspecto negativo, por exemplo, é uma pessoa muito raivosa, muito ansiosa, bélica e que quer tudo para ontem. Ela fala, fulano é lento, fulano é devagar, Beltrano parece que já morreu. Quando essa pessoa fala assim,
é porque ela está escondido da mente dela a ansiedade, a pressa, a força, o lado bélico dela. Não é ela que está com pressa, é o outro que está devagar. Então, essa energia é quando fica escondida. Isso pode ser pelo lado positivo ou negativo. No lado negativo, pode ser que ela não perceba a sua ansiedade, o seu medo, a sua mágoa, e é justamente o medo, a mágoa, a raiva, que são emoções negativas que podem tomar uma decisão pela pessoa, e aí falta a maturidade espiritual. Esse foi o conteúdo de hoje. E se você se interessou e deseja saber mais uma vez, o link vai estar aqui embaixo na descrição, então você pode se inscrever, você pode apenas entender um pouco mais sobre o treinamento, se você quiser participar. Então, é só clicar aqui embaixo e amanhã a gente dá continuidade nesse treinamento. Eu te aguardo lá. Tchau, tchau.